E vamos com ele, Borges, com a história universal da infâmia, aqui no Entre Pontes. E antes de começar a falar do livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, uma curtida sua ajuda muito a fortalecer o nosso projeto. E vamos pro livro, né? Esse é o primeiro livro de prosa do Borges, e com uma série de contos sobre criminosos, aventureiros e impostores. Nesse livro, Borges mistura fatos históricos com invenções literárias. Muitos personagens realmente existiram, mas Borges muda datas, nomes e acontecimentos, criando histórias entre biografias, lendas e ficções. E eu vou contar duas. A primeira é sobre o atroz redentor Lázaro Morel. Borges começa o conto dizendo que em 1517, um padre jesuíta sentiu muita pena dos índios que estavam trabalhando de forma extenuante nas minas e sugere ao imperador a importação de negros da África, pedido que foi atendido. Borges começa então a analisar quantas coisas aconteceram a partir disso. Entre o surgimento do blues e as diversas rebeliões, Borges vai mostrando como uma ação pode gerar reações inimagináveis. E entre esses ocorridos, ele conta sobre o nascimento de Lázaro. No período da escravidão, Lázaro teve uma ideia e conseguiu um bando para colocar essa ideia em prática. O plano dele era o seguinte: um dos seus comparsas convencia um escravo a fugir e ser vendido em outra fazenda, com a promessa de que teria uma nova fuga desse segundo lugar e levaria metade do dinheiro da sua venda. A outra metade ficava com o bando de Lázaro. Só que, na verdade, eles enganavam esse escravo. Depois dessa primeira venda, eles começavam a criar despesas que deveriam ser descontadas do valor recebido pelo escravo vendido. E isso fazia com que ele terminasse devendo para o bando e se vendo obrigado a aceitar uma nova fuga, uma nova venda, um novo processo e assim por diante. O segundo conto é sobre um impostor, Tom Castro. Tom nasceu na Inglaterra e se chamava Arthur Orton. Mas para fugir da pobreza e da rigidez dos pais, ele ainda jovem foi se aventurar no mar, indo parar no Chile. Como ele era uma pessoa boa, tranquilo, muito gentil, ele foi acolhido pela família Castro, de quem ele adotou esse sobrenome. Não se sabe muito bem como ele acabou chegando na Austrália e depois de um tempo, já com o nome de Tom, virando assim Tom Castro. Lá, ele conheceu o Bugle, um criado negro, que Borges diz ser uma daquelas pessoas que nascem com uma inspiração genial. Bom, o fato é que Lady Tiburnin perdeu seu filho, Roger Charles Tiburnin, em um naufrágio. Mas como o corpo nunca foi encontrado, ela não acreditava muito nessa perda. Ela então começou a espalhar em jornais da época fotos dele como desaparecido, junto com textos demonstrando a angústia dessa mãe para poder rever esse filho. Foi aí que Bugle teve uma ideia: fazer de Tom Castro Roger Charles, mesmo vendo que eles não tinham nenhuma semelhança física. E que Roger, embora inglês, tinha estudado na França, o que dava a ele um sotaque bem diferenciado, enquanto Tom Castro não falava uma palavra em francês. Enfim, o que acontece com Lázaro e a sua armação, e com Tom Castro e Bugle quando chegam no encontro da Lady Tiburnin, vocês só vão descobrir lendo o livro. O mais interessante é que Borges nos coloca diante da seguinte pergunta: a história ela é feita de fatos ou das narrativas que são contadas sobre esses fatos? Na psicanálise, por exemplo, o analista não está muito preocupado se a gente está contando exatamente o que aconteceu,
mas ele está observando a forma como a gente está narrando aquele acontecimento. Como eu falei aqui no canal já diversas vezes, Borges é um dos meus autores prediletos. E eu estava com saudade de trazer ele aqui. Por isso, a História Universal da Infâmia é a indicação da semana. E não se esqueça de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar na semana que vem para mais dicas. Afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar a se apaixonar. Até semana que vem.